O arrependimento é um sentimento comum a todos nós. É bem provável que você se lembre de algum momento em que ficou arrependido. E o remorso? Você já sentiu? Então fique com a gente que esse é o tema de hoje. O Minha Vez está no ar. Depois de uma semana, estamos de volta aqui no nosso quarto, onde podemos conversar sobre os assuntos mais inteligentes. Tudo bom com você? Como foram as coisas? Tem passado bem conversando com seus amigos, com Deus? O objetivo da vida é vivermos juntos, sempre juntos, cada vez mais. E é bom estar com você. E bom também estar com essa galera aqui do Colégio IABC, conversando hoje sobre um desses assuntos que talvez todos nós em algum momento da vida já tenhamos que nos deparar, né? Coisas que a gente faz e de repente tem vontade de voltar no tempo e consertar. Quem já não passou por isso? Todos já passaram por isso alguma vez já? Todo mundo? E eu acho que você de casa também. E para conversar com a gente sobre esse assunto, Binho, ele que é pastor adventista, trabalha no estado do Mato Grosso do Sul. Binho, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso quarto. Obrigado, pastor, que bom. E aí, galera, vocês estão bonitinhos hoje, viu? Simpáticos. Aproveita, Binho, e manda um abraço pro pessoal que está em casa. E aí, galera, um abração para você que está assistindo a gente aí na sua casa ou em qualquer lugar, ou qualquer mídia que você esteja assistindo. Um abraço e bonitinhos vocês todos aí, viu? Arrependimento, Binho. Esse é um sentimento que acontece com todo mundo, em qualquer momento da sociedade, em qualquer situação da vida, não importa a condição social, não importa a idade. O que você pensa disso, Binho? Quem não tem algum distúrbio mental. Ele precisa, acho não, né? É natural. E é bíblico também, né? O processo de arrependimento faz parte do processo de salvação da gente. Uhum. E também do processo de bom relacionamento com o próximo. Então, todos nós devemos ter, e se não estamos tendo em algum momento, alguma coisa está errada no nosso modo de ver a vida e no nosso modo de se relacionar com as pessoas. Todos temos, todos. Quando eu falo todos, eu acho que todos nós aqui, né? Todo mundo já passou por isso, né? A gente perguntou agora há pouco. Alguém tem alguma coisa que possa repartir para a gente? Algo que você teve um arrependimento? Você fez e depois não deveria ter feito isso? Seja num relacionamento, alguma coisa. Igara? Arrependimento de muitas coisas que a gente tem, mas assim, em especial algumas discussões que eu já tive com os meus pais, com meu irmão também. Com seus E pais, com seus irmãos. Isso já aconteceu também com os demais, né? Amigos, alguém já perdeu alguma amizade por causa disso, porque não deveria ter falado ou feito alguma coisa? Já aconteceu. Ô, Binho, arrependimento, afinal de contas, o que é? O que é esse processo de arrependimento? É o ato de reconhecer que você errou. Esse é, de maneira mais simples, é isso. Eu errei e reconheço que errei. Isso pode ser em relação ao que eu fiz, em relação à minha própria pessoa, em relação a outras pessoas. E às vezes você se arrepende até de coisas que os outros fazem com você, porque essa questão da psique humana é muito complexa. Tem gente que se arrepende de coisas que ela não fez. Ainda carrega aquela culpa de algo que Que aí alguém... já é mais próximo de uma outra palavrinha, que Qual é seria? remorso. Remorso. Então essa é a diferença, talvez seria essa a diferença, como carrega a culpa, o remorso e... É que é muito próximo, né? Veja, eu percebo uma coisa. Eu agi errado contra você. Uhum. Falei mal do... Não, vamos colocar eles na roda aqui. Eu esqueci seu nome. Amanda e Igor. Eu tô lembrado de você, cara. Então, Amanda e Igor, os dois brigam. E a Amanda xinga o Igor de alguma coisa. Não sei o que. E a Amanda se sente mal por causa disso. Uhum. E aí ela sofre o peso da culpa. Até aí não é remorso, porque há um sentimento ruim, realmente de algo que ela fez errado. Uhum. A partir do momento que agora ela vai pedir desculpa para ele, para não ficar em uma situação ruim com ele, mesmo ela não querendo o perdão, Uhum. né, a desculpa, ela não querendo dar, aí começa a se tornar remorso, porque ela faz não pelo fato de fazer o certo, mas ela faz por causa de uma situação que ela sente assim, não, é melhor fazer desse jeito para eu não sofrer consequências. Entendi. Para vocês, gente, o que vocês acham? É mais fácil a gente se arrepender de alguma coisa
que a gente fez ou falou para alguém que a gente é mais amigo ou menos amigo? O que vocês acham? Mais amigo ou menos amigo? Quanto maior, mais profundo o relacionamento, mais arrependido a gente fica ou não, não tem nada a ver. Não importa com o que aconteça, a gente se arrepende igual ou fica triste igual. Igor. Na minha opinião, eu acho para aquele que a gente é mais amigo, porque a gente quer ter ele perto da gente. Aquela sensação de que está perdendo dói mais, seria isso. Quando não tem aquele relacionamento próximo, talvez a gente nem se lembre. Sim. Esse que você falou, Denise, dói mais com o amigo e é mais fácil ainda. Entendeu? Eu não sei se deu passando as entrelinhas. Ele falou assim, quando eu faço algo para quem eu gosto mais, dói mais. E é mais fácil eu resolver o problema, chegar lá e pedir desculpa e falar assim, cara, eu estou arrependido pelo que eu fiz, me perdoa. É assim? É isso mesmo? É assim que você enxerga? É assim. É interessante isso, né? Então está intimamente ligado. Quanto maior o relacionamento com a pessoa, mais fácil perceber que há ou não a necessidade de arrepender-se de algo que a gente tenha feito. Seria isso. É isso mesmo. E não apenas nos relacionamentos, também tem algumas situações da vida. É ou não é? Eu, por exemplo, eu fiquei por um bom tempo sonhando com um incidente na minha vida. Eu capotei o carro. Né? Eu capotei o carro, eu sou bom motorista, viu, gente? Não sou tão ruim assim, não. Já capotei umas 2, 3 vezes, bati o carro algumas vezes, mas sou bom, pode confiar em mim, viu? Mas é o seguinte, eu e minha esposa estávamos na estrada, por um pequeno momento que eu olhei para o lado, desviei a atenção, o carro foi para um lado, eu acabei capotando o carro. A minha esposa estava grávida do meu filhinho Arthur, que aproveito para mandar um beijão para meu filho, que é um menino fantástico, inteligente. Então, capotamos o carro. Por mais ou menos umas 6 horas eu fiquei assim angustiado, porque foi ao médico ver lá, minha esposa estava grávida ainda, foram ver como é que estava, não ouvi o batidinho do coração dele, eu fiquei angustiado. E mais ou menos uma semana eu acordava de noite com aquela sensação de que estava fazendo o volante virar de novo para não capotar o carro. Isso acontece, é normal, é natural quando a gente faz coisas assim, Binho? Quando as coisas são muito fortes, é normal. Você sonhar, você repassar, é até um processo de cura. Você poder se livrar disso. Alguns precisam de psicólogos, alguns precisam ter momentos de terapia, porque é natural. Imagina, você capotou e se viesse a falecer esposa, filho, imagina como é que é isso em relação a uma ação sua. Então, essa relação do erro e do acerto é muito próxima da gente. E na época mais próxima dos adolescentes, isso é muito comum, porque a gente está muito cercado de pessoas na adolescência, né? E a gente é muito comum a gente estar cometendo erros com cometendo erro com outros. A gente comete erros em relação à nossa vida espiritual. Isso causa o jogo da culpa. O jogo da culpa é o seguinte: você sabe que não deve fazer, mas você faz. Aí você se sente pesado. E aí você demora mais tempo para poder resolver o assunto. Aí fica no jogo da culpa, né? E que tem muita dificuldade. A Bíblia diz assim, né? Se vocês se arrependerem e confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda. Então, quanto mais eu levo tempo para reconhecer e me arrepender do que eu fiz, mais eu estou brincando com o jogo da culpa e mais próximo de remorso, que é um sentimento doentio, que maltrata o coração, maltrata a cabeça, menos eu vou ser feliz. Isso, quando eu falo felicidade, é felicidade fisicamente, emocionalmente, socialmente, de todos os tipos. Então, queridos bonitinhos, gatinhos e gatonas, tem que buscar essa linha de arrependimento. E arrepender é algo muito... É mais fácil se arrepender do que conviver com remorso. Quanto mais rápido eu me livro disso, não por se livrar para dizer que assim, não, pronto, já resolvi, mas me livrar mesmo, para ter paz no coração, mais eu me sinto bem, autoconfiança, mais feliz, melhor fica tudo. Com certeza, com certeza. Alguém tem uma pergunta aqui para fazer? Diga, Vitor. E você, Vim, já em algum momento na sua vida, assim, você já fez alguma coisa que você já se arrependeu? Rapaz, olha, muitos, viu? Muitos. Mas tem pelo menos 2 bem marcantes. Um, quando eu era ali juvenil, pré-adolescente, eu briguei com meu irmão mais velho, o Edmar Júnior, que hoje é diretor da Escola de Palmas, né? Escola Adventista de Palmas, que, por sinal, é o melhor diretor das escolas do Centro-Oeste, viu, Edmar Júnior? Não é porque é seu irmão, não. Não é porque é meu irmão, nada pessoal, nada familiar. E eu briguei com ele. Para me vingar, eu peguei aquele liquid paper. Ainda fazem isso? Não sei. A gente não usa, tudo é digital, né? E eu fui na biblioteca do meu pai, escolhi um dos livros grandes. Geralmente livros, quando são grandes, eles são caros. E coloquei JR, que é justamente o apelido, né? Júnior, JR e tal. E meu irmão apanhou por causa disso. Meu pai chegou, viu e disciplinou ele fisicamente.
E eu ouvi, e na hora que ele estava apanhando, eu comecei a chorar, porque eu sabia que era a minha responsabilidade. E eu não tinha coragem de ir lá interromper a disciplina e falar assim, não, ei, quem deve ser disciplinado fisicamente sou eu, porque eu que fiz errado. Então, isso me correu por um bom tempo. Então, essa foi uma vez. E a segunda vez foi uma relação com um amigo meu que eu não tinha vontade de me arrepender. Eu achava que eu estava certo, e isso passou por 2, 3 anos, até o momento que eu entendi, pelo que a Bíblia estava me dizendo, que eu deveria pedir perdão para ele. Isso era o processo de arrependimento, senão não poderia orar a oração do Pai Nosso, né? Uhum. Perdoai as minhas ofensas, como eu tenho perdoado dos outros. E aí eu fui buscar esse meu amigo e falar assim, cara, me desculpa, eu errei, eu estou arrependido, desculpa o tempo que levou para eu fazer isso. Percebe? Por isso que aí leva muito tempo, você está morrendo em termos sociais, em termos emocionais, por causa de orgulho, né? Que é muito contrário ao arrependimento. É sempre essa luta, né? O arrependimento e o orgulho, eles ficam brigando. E a gente é ensinado socialmente que a gente tem que ser o cara bom e tal, que não erra, o super-herói. E não existe super-herói. As pessoas são falhas. E quanto mais rápido a gente pede perdão, quanto mais rápido a gente se arrepende, mais rápido a gente foge de remorso e de culpa. Arrependimento, perdão, são coisas que andam juntas, então. Muito, muito. E a gente tem que entender que perdão não é justiça, viu? Algumas pessoas pensam que perdão é justiça. Perdão não tem nada a ver com Não, justiça. então deixa eu ver com eles aqui. O que é perdoar para vocês aqui? De verdade. O que é perdoar para vocês? Quem quer falar? Esquecer? Não. Esquecer? Sim. Não lembrar mais? Seria isso? Tem tudo a ver com isso? Alguém mais pensa diferente? Antes Amnésia, esquecer completo? Não sei. É isso que eu ia falar. Antes, vocês acreditam que a gente consegue esquecer? Binho, essa pergunta é tão boa, que eu vou dizer para você que está em casa, viu? Segura um pouquinho mais que a gente volta a falar sobre esse assunto. A gente volta já já. E aí, estamos de volta. O que você fez nesse intervalo? Aproveitou para conversar sobre este assunto com a galera aí de casa, com seus amigos? Aproveitou para mandar uma mensagem para algum amigo que faz tempo que você não conversa e talvez tenha guardado alguma coisinha? Estávamos aqui falando sobre o arrependimento, o remorso e o perdão no meio de tudo isso, não é, Binho? Realmente o perdão tem tudo a ver com isso. A gente perguntou sobre perdão, a Amanda falou que era esquecer, nós conversamos que é um pouquinho, né, está no caminho um pouquinho mais. Quem mais queria falar sobre o perdão? Na minha opinião, acho que perdão seria não guardar mágoa nenhuma. Não guardar mágoa nenhuma. Alguém mais tem algo sobre o perdão para falar? Alguém mais? Igara, passa o microfone para ela. Eu queria saber qual é a diferença entre o perdão de Deus e o perdão que a gente dá para alguém. Olha aí, perdão, completando aí, esquecer, não guardar mágoa, estamos no caminho. E tem diferença entre o perdão de Deus e o que a gente oferece aqui? Tem, né? Tem diferença, sim. Eles têm proximidades e tem diferenças. Primeiro porque é Deus, já começa por aí. Então, o relacionamento de Deus com nós que somos filhos é diferente que a gente tem com o próximo. O próximo, a gente está sempre se esforçando para amar. Amar é uma decisão. E amar envolve perdão. Já de Deus é natural. Então, a gente já tem essa questão. Mas sempre ele, como é o ideal, ele é o perfeito, ele deve ser o exemplo para a gente buscar o perdão que a gente tem com o próximo. Então, a gente sempre se espelha no que ele fez por nós, para que a gente possa devolver para aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso é importante a gente perceber isso. É tanto que a gente perguntar assim, eu amo igual a Deus? Não amo, ninguém ama a ágape, né? Que no grego, o amor de Deus. O amor total, o amor completo, total, cheio. é o pleno. Uhum. E a gente não ama da mesma maneira. Mas esse amor é o exemplo para a gente, é o nivelador. A gente está buscando, sempre crescendo, sempre crescendo. Por isso que não tem já amei aqui o máximo, ou já perdoei o máximo. E alguém perguntou isso, né? Em uma discussão, um espertinho perguntou assim para Jesus, e aí, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E aí ele dá um número que não se dá para contar, porque ele deixou claro que eu devo perdoar sempre. E assim, não dá para falar de arrependimento se não falarmos de perdão. E perdão envolve não guardar mágoa e administrar os sentimentos, porque somos humanos, administrar os sentimentos, porque a gente não vai esquecer, Amanda. Não vai. A gente lembra o que as pessoas fizeram. Só que aí eu começo a administrar o sentimento com o auxílio de Deus. Então, a gente pode buscar a Ele e falar assim, Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu tenho dificuldade.
Tem um outro texto na Bíblia que diz assim, que o Espírito Santo de Deus faz tanto o querer Como quanto o efetuar. efetuar. Então eu tenho que falar assim, Espírito Santo, me ajuda ao efetuar, ao fazer. E isso contribui poderosamente para que eu possa alcançar essa orientação divina para que eu possa ser feliz aqui na Terra. Com certeza. Estou com vontade de fazer uma pergunta para a galera que é o seguinte: vocês acham que realmente existe um arrependimento falso? Aquele arrependimento que você percebe assim que não é mesmo? Alguém sabe que acredita, já viu isso, já experimentou isso alguma vez? Fala pra gente, filha. Quando alguém briga com uma pessoa, às vezes você tá com o coração, não tá com o coração querendo perdoar. Entendi. Seria isso. E a gente demonstra quando o arrependimento é meio falso, alguma coisa assim? É fácil perceber? É isso mesmo, Binho? Tem diferença de arrependimento que não é verdadeiro? Claro que tem. Agora a gente não pode confundir que às vezes eu perdoo, eu não guardo mágoa, eu estou administrando o sentimento, e isso não quer dizer que eu tenho que continuar andando com a pessoa que me fez mal. Porque às vezes a pessoa pensa assim, e é muito comum na galera, né? Você fala assim, mas eu já te pedi perdão. Pô, você mudou comigo, eu já me arrependi do que eu fiz. Ok, mas as consequências de sua ação me levam a ter um comportamento diferente. E isso leva tempo para a gente poder administrar aquilo. A quebra né? da confiança, digamos Sim. assim, leva um tempo. Perdoar é uma coisa, tá legal, você se arrependeu, aceita o seu perdão, agora ter sua confiança de volta leva um tempo. Seria isso? Exemplo bíblico, Paulo e Marcos. Paulo e Marcos, eles tiveram uma diferença ali de pensamento. Não vou dizer que eles tiveram uma briga, né? Mas eles tiveram uma diferença de pensamento. E aí Paulo fala assim, Marcos, comigo você não vai. Mas no final do ministério de Paulo, antes da sua morte, ele recomenda Marcos para andar com outra pessoa e continuar o trabalho. Então, naquele momento, eles falaram assim, não combina, não dá para a gente andar junto. Vamos fazer diferente. Então, isso é comum. Quando a gente está trabalhando arrependimento, perdão, a gente fala assim, beleza, eu te perdoo, eu te entendo, mas eu não preciso conviver com uma pessoa que não está me fazendo bem. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu escolho e assim eu consigo ser melhor, vou dizer assim, eu consigo ser mais feliz. Isso não quer dizer que a felicidade seja o objetivo da vida, não é. O objetivo é amar ao próximo como Jesus amou. E aí eu vou administrando até que eu tenha maturidade de voltar a ter um relacionamento, conversar, para que a gente possa tocar a vida. Existe um tempo certo para isso ou cada um tem o seu tempo? Cada um é o seu tempo. O processo de aprendizagem e de amadurecimento, cada um com o seu. Envolve família, envolve o que a pessoa conheceu, viagem, círculo de amizades, envolve temperamento. Por isso que é bacana ali você falar assim, perdoai as minhas ofensas como eu tenho perdoado os outros. Né? Eu me arrependi e o Senhor me perdoou. Então, me ajuda a fazer isso com o outro. Porque não tem uma fórmula exata. Eu peguei a fórmula ali, igual a perguntinha, né, do esperto da Bíblia. Quantas vezes eu vou perdoar? Porque tinha uma tradição que tinha um número X. Então aí Jesus vem e amplia para mostrar que não tem uma fórmula. Cada situação você tem que viver pelo Espírito Santo de Deus e ele vai te orientando para cuidar dos amigos, amizade, namoro, pais e a galera toda que envolver a sua vida aí. Interessante. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse assunto? É certo pedirmos para Deus nos ajudar a arrependermos de algo? É certo. Olha, sempre que a gente pedir ajuda para Deus atuar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa fazer o certo, segundo a Bíblia, vai ser sempre correto. Todas as vezes que eu falar, Senhor, me ajuda a me arrepender, me ajuda, eu não tenho vontade. Davi fazia muito isso com Deus. A gente percebe isso nos Salmos. Ele falava assim, não estou conseguindo e tal, me ajuda. Não sai de perto de mim, que se sair... eu me complico todo. Eu me complico. Então, isso é muito legal. Eu fazia isso muito na minha adolescência, quando eu tinha algumas situações que eu tinha um temperamento... explosivo? Vamos dizer assim, explosivo. Eu pedia muito para Deus me ajudar a me relacionar com as pessoas, para Deus me ajudar a perdoar. Eu era daquilo seguinte, você me chamou de feio, então se prepara, porque aqui vai uma sequência de outros xingamentos. E Deus foi trabalhando na minha vida. Deus tem até, de certa forma, um anseio esperando que a gente... Tem, né? É igual o pai, né? Falando assim, o pai ele orienta o filho vai, viaja, e o pai fica esperando, filho, volta e me pede conselho, eu quero te ajudar a dar certo tudo. Então Deus tem essa intenção com vocês, de querer ouvir, de querer compartilhar, ajudar vocês a serem melhores. Que legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Fala, Vitor. Será que existe alguma coisa que Deus ele não perdoa a gente? Tem. O que é que Deus não perdoa? Essa é boa, porque agora a gente vai ver. Será que eu cheguei no ponto não adianta nem me arrepender mais? Já foi? Isso é um negócio interessante, né? Quando eu não sinto que
que eu fui perdoado. Mas respondendo, tem. A Bíblia fala que existe uma ação que é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu, conscientemente, eu deixo de ouvir a voz de Deus. Deus quer falar comigo, Deus quer me perdoar, Deus quer mexer comigo, quer me mover para um caminho melhor, e eu, conscientemente, eu digo não. Então, quando eu conscientemente rejeito, ele respeita, porque Deus é um lord, né, um gentleman, e ele aceita a nossa escolha. Isso quer dizer, não é que ele não queira perdoar. Não. É que a pessoa não quer receber o perdão, então não tem perdão. Porque ele respeita a sua isso. decisão. A liberdade de escolha, né? Você mencionou agora há pouquinho, assim, essa questão da diferença, né, entre uma coisa e outra. O sentimento de eu me sentir perdoado é uma coisa, Deus me perdoar é outra. Seria isso? É porque a gente se engana nas nossas... A Bíblia fala, né, que a gente deve desconfiar do nosso coração. Coração enganoso, lá em Jeremias fala. E a gente pensa assim, poxa, desconfiar do meu coração, por quê? Porque às vezes a gente quer... E a gente vive em um tempo, nossa geração, a geração de vocês, colocando assim, né, uma divisão, porque o camarada já está com o cabelinho branco aqui na ponta, tem muito disso, do sentir. Ah, não, eu não senti que eu devo me arrepender, eu não senti que eu devo orar, eu não senti vontade de ler a Bíblia, eu não senti vontade de trocar uma ideia com meu pai sobre um assunto que está me incomodando. E a Bíblia diz que mais do que sentir, eu devo decidir, que às vezes a gente não tem vontade. Quem tem vontade de acordar segunda-feira e fazer algumas coisas que todo mundo faz? Mas a gente faz, porque é importante. Então, às vezes, eu não vou sentir que fui perdoado, mas ao conversar com Deus, eu posso pedir para que Ele me ajude com essas relações de emoção. Porque muitos não querem ser perdoados. E esse é o outro dilema, né? Que gosta de cultivar o remorso. O camarada, ele fica ali, ele gosta de ser vítima. Remorso é um negócio mais egoísta, então. Deixa eu curtir minha dor aqui, porque eu estou com raiva e não quero liberar. Exatamente. E aí vai morrendo, né? E às vezes acaba tomando decisões erradas. A maioria das vezes. A maioria das vezes, né? Binho, olha, como foi bom bater esse papo com você sobre esse assunto. Eu espero que também tenha sido muito bom para você, tenha ajudado você em alguns momentos da sua vida. O nosso desejo é que você realmente seja feliz. Chegou o momento, Binho, de você deixar aquele recado especial para quem está acompanhando a gente lá em casa. E galera, valeu a pena bater esse papo com vocês. Eu espero que também tenha valido a pena para vocês. Galera, vocês têm duas opções. Uma é viver com remorso e não ser feliz nunca. A segunda é arrepender-se das coisas que vocês fazem com os outros, com vocês mesmos e com Deus e ser feliz. Deus está querendo isso. E aí talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo justamente esse momento, que precisa se arrepender e voltar para Deus. Faz isso. Eu lhe garanto que você vai ser muito mais feliz, não só aqui, mas também no céu. Eu tomei essa decisão de estar sempre me arrependendo e eu sou muito mais feliz. Por isso, faz isso hoje. Ajoelha aí no seu cantinho, faz uma oração com Deus, fala com Ele, pede perdão para as pessoas que te cercam e começa a ser feliz, nova vida. O arrependimento é uma oportunidade para novos começos. E Deus está te oferecendo isso mais uma vez, nesse momento que você está assistindo o Agora é Minha Vez. Gente, o nosso maior desejo é que você entenda que o amor de Deus não dá para ser diminuído. E não importa a sua vida, o que esteja acontecendo com você. Tudo Ele pode reconstruir. Esse é o nosso desejo do fundo do coração. Pastor Binho, ore para a gente, por favor. Claro. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina mais uma vez que está de braços abertos, sempre a nos oferecer perdão quando nós nos arrependemos. Por isso, aceita o nosso pedido de perdão, trabalha na nossa vida e nos dá novamente novas oportunidades de sermos felizes com o próximo, contigo e sonhando em vivermos eternamente no céu. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Viva livre e eu te espero na semana que vem. Até lá. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero
contigo.